Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês estão chegando agora, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque hoje nós vamos tratar de um mito ou verdade. Será que é mito ou é verdade que o papel alumínio do lado que brilha assa melhor o alimento do que o lado fosco? Eu tenho certeza que essa dúvida também deve imperar aí na cozinha da sua casa. E eu tenho certeza também que você conhece pessoas que já tiveram essa dúvida e ainda não conseguiram entender qual lado do papel alumínio que aquece melhor o alimento. E se você ficar até o final, eu vou contar para você por que um dos lados do papel alumínio é fosco. Então fica até o final que eu vou falar para vocês. Fechou? Então, para a gente poder fazer esse teste aqui, eu vou contar com a ajuda de dois vidros. Esses dois vidros aqui, esses dois potes do mesmo tamanho, eles vão fazer o papel do forno. E como que vai ser esse forno? Eu tenho aqui dois bocais de lâmpada. Eu vou parafusar um bocal aqui dentro. Eu também tenho aqui fio com tomada. Vou colocar uma lâmpada aqui dentro e fechar aqui, certo? Cada um desses potes vão fazer a mesma coisa. Vai ter uma lâmpada que vai aquecer o que está lá dentro. E eu vou fazer um teste embrulhando o alimento com o lado fosco e com o lado brilhoso. E vou contar com a ajuda desses dois termômetros que eu tenho aqui. Eles estarão espetados no alimento. Então, a partir dele, nós vamos ver até quanto aumenta a temperatura do alimento. Então, a partir desse resultado, a gente vai saber se é mito ou se é verdade que o lado brilhoso do papel alumínio assa melhor o alimento. Vamos montar então o nosso forno. Para começar, eu vou fazer então a marcação dos furos, que serão os parafusos que sustentarão o bocal aqui na tampa. Com a ajuda da minha furadeira, vou fazer os furos. E no centro eu vou fazer um furo maior, que é por onde vai passar o fio que vai alimentar a nossa lâmpada. Aproveito e já passo o fio. Com a ajuda do alicate de corte, já faço aqui a ponta dos fios de cobre, vai ser parafusado no soquete. Eu tenho o costume de fazer essa técnica. Eu separo uns fiozinhos e dou voltas na parte mais grossa do fio de cobre e corto o excesso. Eu faço dessa forma que é para o fio não ficar debulhando dentro do parafuso. Dessa forma aqui ele fica mais protegido. Já faço o encaixe dos fios no soquete e parafuso. Recolho o excesso e com a ajuda do parafuso eu já fixo o soquete na tampa. Precisa ficar dessa forma. Agora é só repetir o mesmo processo para outra tampa. Tendo concluído essa parte de construção do soquete na tampa, é hora de a gente colocar a lâmpada. A lâmpada que eu vou utilizar aqui é uma lâmpada halógena. Não existe mais lâmpada incandescente, existe a lâmpada halógena. Então, a que eu tenho aqui, ela tem uma potência de 120 watts e pelo que eu percebi, ela esquenta bem. Então, colocando ela aqui no soquete, já coloco ela aqui dentro do vidro, rosqueio a tampa, o primeiro forno está ok. O mesmo processo eu faço para a outra tampa com o soquete. A construção do forno está ok. Chegou a hora de fazer o teste para ver se essas lâmpadas vão acender. É elas que vão providenciar o calor lá dentro do vidro. Se elas acenderem, forno ok. Uma, duas. Perfeito. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é instalar essa ponta de termostato dos termômetros que estão aqui na mesa, tá? Aqui no ambiente, um está marcando 22, o outro está marcando 20. Eu vou colocar essa ponta lá no fundo e vou acender as lâmpadas. Esse vai ser o nosso teste de controle. Quanto que vai subir de temperatura sem papel alumínio? Depois que eu vou colocar o alimento lá dentro. Mas para poder ter uma base, eu preciso ter um teste de controle antes. Então, já tem um furo aqui na tampa, que eu fiz anteriormente. Termostato no forno 1 lá embaixo. Termostato do forno 2
também lá embaixo. Eu já coloquei a ponta do termostato dos termômetros dentro de cada vidro. Vou contar com a ajuda do meu celular aqui. Estou colocando aqui o temporizador de 10 minutos. Eu preciso fazer um teste de controle, certo? Então 10 minutos eu julgo ser o tempo suficiente para se ter aí uma margem de quanto que vai subir o termômetro aqui sem estar envolvido com o papel alumínio. Lembrando que depois eu vou envolver os vidros, um com papel alumínio do lado brilhoso e o outro do lado fosco. Aí a gente vai fazer o teste no vidro também dessa forma, para ter o controle. Depois, no terceiro teste, é que vai entrar o alimento, ok? Vou contar com a ajuda aqui do meu nível, tomadas na mão, ligando o forno. Bom, como vocês viram, tivemos aí, deixa eu desligar aqui primeiro, né, porque desligar, pronto, tivemos aí 10 minutos de teste, o termômetro azul, do vidro azul 37 e o branco 35, tivemos aí uma diferença de 2 graus aproximadamente de um para o outro, isso valendo sem estar envolto com o papel alumínio, ok? O próximo teste qual que é agora? É o envolver com papel alumínio e verificar o quanto mais vai subir. Esse aqui vai ficar com o lado que brilha e esse com o lado fosco encostado no vidro. Novamente 10 minutos para esse teste, ligando o forno. Bom, como vocês puderam perceber, o termômetro branco ele passou de 110 graus aqui, ele deu erro, o preto continuou. Então vou desligar, porque não tenho como medir mais a partir de 110 graus aqui no termômetro branco. O próximo teste agora vai ser com o alimento lá dentro. Eu vou pegar esta batata, vou cortar obviamente no meio, cada metade vai ficar dentro de um vidro. E também para controle, vou espetar em cada batata a ponta do termômetro e aferir a temperatura sem o papel alumínio por 10 minutos também. E depois o último e decisivo teste. Será que a batata vai esquentar mais estando envolvida com o lado que brilha ou com o lado que não brilha, ou não vai fazer diferença? Até agora está fazendo diferença o lado que brilha. Esse daqui chegou a 118 graus aproximadamente. E esse daqui deu erro. Infelizmente não tive como continuar a partir desse daqui, mas vocês conseguiram ver que esteve sempre ali equilibrado, com algumas variações, né, para o lado que brilha, tá? O lado fosco sempre ficava atrás um pouco. Então o lado que brilha acaba esquentando um pouco mais. Nesse teste aqui. Vamos fazer com a batata agora. Bom, vocês podem ver que os meus termômetros aqui estão com a temperatura ambiente novamente. Eu esperei esfriar para partir aí do cálculo justo, né? A partir da temperatura ambiente. Então eu vou partir aqui a batata ao meio. Ajuda aqui de uma chave Phillips. Eu vou fazer um buraco nela. Esse buraco é onde eu vou introduzir a ponta do termostato do nosso termômetro. Vai ficar espetado. E vou colocar a batata lá dentro do vidro. Então nós vamos fazer a medição, primeiramente, a medição de controle, sem o papel alumínio na batata. E o teste final com o papel alumínio. Diferença de temperatura 26 e 24. Então agora é ligar o forno. Bom, como vocês puderam ver, termômetro
do forno azul marcou 44, enquanto o termômetro do forno vermelho marcou 34. Agora vem a fase final do teste. Vou envolver cada batata com papel alumínio. O forno azul com papel alumínio brilhoso e no forno vermelho a batata com papel alumínio fosco. E vamos fazer então a medição e depois vamos ver qual vai ser a conclusão desse teste. E agora vamos ligar o forno para fazer o teste final. Bom, chegamos aí à conclusão dos nossos testes. Se o papel alumínio ele esquenta mais, cozinha melhor o alimento do lado que brilha ou do lado fosco. O que eu concluí foi o quê? Quando eu fiz o teste inicial somente com a lâmpada acesa, eu fiz o que a receita sempre pede: pré-aquecer o forno antes de colocar o alimento, certo? Portanto, eu pré-aqueci, digamos assim, o forno. E ele chegou aí numa temperatura de 37 para o forno azul contra 35 forno vermelho. Eu não deixei o termômetro voltar à temperatura ambiente por conta desse pedido que às vezes a receita pede, pré-aquecer o forno antes de colocar o alimento lá dentro. Outro teste de controle, colocando o papel alumínio que brilha no forno azul e o fosco no forno vermelho, eu fiquei bastante surpreso. Esse aqui chegou a 117, quase 118 graus, enquanto esse daqui parou ali por volta dos 110, 111 graus aproximadamente. Deu erro, o meu termômetro não continuou marcando e eu tive que parar aí uns 3 minutinhos antes do término. Mas deu para ter uma noção de que esse daqui ficou acima aí de 7 a 8 graus de calor com o papel alumínio que brilha. E esse daqui acabou perdendo com o lado fosco. Eu depois eu deixei o termômetro na temperatura ambiente e coloquei a batata sem papel alumínio. Esse aqui chegou a 44 graus e esse aqui a 34, 10 graus a mais sem o papel alumínio. E já quando eu fiz o teste com as batatas envolvidas no papel alumínio, aqui estava com o papel alumínio brilhoso, chegou a ficar com 42 graus contra 38 a que estava com papel fosco. Então eu posso concluir que é sim possível o lado que brilha cozinhar melhor o alimento em relação ao papel fosco. Mas tem aí alguma diferença de temperatura que pode variar de 4 até 8 graus mais ou menos, dependendo do tipo de alimento. Mas é muito possível sim que o lado que brilha cozinhe melhor o alimento. Então, para você que ficou até o final, eu prometi falar para você por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilha. O papel alumínio, quando ele chega lá no local, lá na indústria, que ele vai virar, o papel alumínio, ele vem em rolos gigantescos de alumínio. Esse alumínio ele tem uma espessura de aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro e pouco. Então, para que ele vire um papel alumínio, ele tem que passar por cilindros de ferro. Conforme ele vai passando, ele vai afinando. É como se fosse o rolo de massa que você vai pegando a massa e vai abrindo a massa da pizza. E ela é grossa, ela vai ficando fina, fina, até ficar daquela finura que você põe ali os ingredientes da pizza. Então, quando ela vai para a parte final desse processo de virar o papel alumínio, ela está tão fina, que se passar nesse cilindro ele vai rasgar. Então o que o pessoal da indústria faz? Unem um papel alumínio com outro e passa nesse cilindro, dando a espessura aí para que assim que ele passe pelo cilindro ele já seja enrolado nesses tubetes que a gente está acostumado a ter em nossa casa. Então, um lado
do papel alumínio é brilhoso e o outro lado do papel alumínio é brilhoso porque ele está passando pelo cilindro. O lado que não passa pelo cilindro, que é o lado de dentro que está colado um no papel com o outro, esse acaba ficando fosco. Então por isso que ele é fosco de um lado e brilhoso do outro, apenas por uma questão industrial. Ele não foi criado para finalidade de potencializar o cozimento do alimento no forno. Não tem nada a ver. Mas no teste aqui a gente viu que é possível sim o lado que brilha cozinhar mais o alimento do que o lado fosco. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que tem esta dúvida, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, tá? Faz esse vídeo chegar aí para as pessoas que têm essa dúvida. Ajuda a gente aí compartilhando, ajuda a gente também deixando joinha nesse vídeo, se você gostou dele. E também, se você não for inscrito aqui no Topa Aprender, vai lá, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ser notificado quando a gente subir aqui um vídeo novo. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês um abraço, um beijo, fui!